Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos para a nossa 7ª aula de estatística descritiva. Bom, aqui temos os assuntos já estudados anteriormente. A gente está falando sobre medidas de dispersão e hoje falaremos dessas outras duas medidas aqui, o coeficiente de variação e a amplitude total. Bom, na aula passada, primeiramente, quando a gente iniciou os estudos de medidas de dispersão, a gente conheceu então a variância e o desvio padrão, que são duas medidas aí bem úteis para a gente, né? Elas ajudaram bastante a gente compreender a dispersão, de alguns conjuntos de dados que nós trabalhamos. Mas se a gente for ver, na aula passada a gente trabalhou com conjuntos de dados bem parecidos uns com os outros e mais conjuntos de mesma média. Então a gente fez uma situação bem específica que o desvio padrão e a variância são úteis, para estudar a dispersão. Mas tem situações, que a comparação não é tão simples, Há situações onde as médias, são muito diferentes de um conjunto para o outro, ou ainda as unidades de medida são diferentes. Às vezes pode acontecer de você precisar de comparar dois grupos, um é medido em quilos e o outro em metros. Ou pode acontecer alguma necessidade de comparar grupos bem diferentes. Daí a gente percebe que o desvio padrão e a variância não são suficientes para auxiliar nesse estudo. Então daí entra o coeficiente de variação, que é uma boa medida de dispersão e que ela leva em consideração uma particularidade do conjunto de dados, que é o quê? A média dele. Então a gente vai estar estudando ele aqui agora. O coeficiente de variação, ele é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. O vezes 100 aqui é porque para expressar em forma de percentual. Essa fórmula aqui, para a gente entender a ideia dela, eu acho sempre interessante a gente visualizar essa regra de 3 aqui. Notem o que essa regra de 3 está dizendo. Se a média é 100%, o desvio padrão é quem? Notem que essa regra de 3 ela visa abordar qual é a proporção do desvio padrão em relação à média. Aí, na verdade, aqui onde está o ponto de interrogação, é o nosso próprio coeficiente de variação. Percebam que se a gente fizer o produto cruzado, da regra de 3 simples, e isolar o coeficiente de variação, a gente chega nessa fórmula. Então, o estudo que ele faz para a gente é isso, de ver a proporção que o desvio padrão tem em relação à média. Vamos trabalhar dentro aqui de um exemplo para estar compreendendo melhor. Então a gente tem aqui a expressão que você vê. Primeiro aqui algumas observações, Então, igual eu comentei, casos em que as amostras possuem a mesma média, a variância e o desvio padrão já são boas medidas de dispersão para a gente estudar a dispersão dos dados. E aqui a gente vê, pode-se determinar por eles qual amostra é mais homogênea. Quando a gente fala de amostra homogênea, é a amostra que tem menos variabilidade dos dados. Então, homogêneo tem a ver com parecidos. A amostra homogênea, os dados estão bem mais parecidos, próximos uns dos outros, do que uma amostra não homogênea. Então, para amostras com médias diferentes, aquela com menor coeficiente de variação é a mais homogênea. Foi igual a gente também concluiu isso para o desvio padrão e para a variância. Quanto menores eles, quanto menores essas medidas de dispersão, quer dizer que menos dispersos os dados são. Mais homogênea, mais concentrado na média os dados são. E outro detalhe aqui é que o coeficiente de variação é uma medida adimensional. O que isso significa? A gente viu na aula passada que se a gente trabalha com um conjunto de dados em quilos, a variância é quilos ao quadrado. O desvio padrão é quilos. E no caso, vamos supor, o coeficiente de variação não tem a unidade de medida. Reparem que
a gente tem duas medidas aqui na fórmula, né, que as unidades de medida delas se cancelariam, né, e o resultado final é um número puro. Então vamos a um exemplo aqui. Vamos obter o coeficiente de variação desses conjuntos de notas aqui e vamos determinar qual desses dois grupos é o mais homogêneo em relação à variação que foi aplicada. Então, temos aqui um grupo aqui de 5 alunos que fez uma prova e aqui um outro grupo de 5 alunos que também fez. Qual grupo foi o mais homogêneo? Qual grupo que teve mais dispersão de dados? Se a gente for só esse exemplo aqui, é um exemplo didático, né? Um exemplo simples, que só de bater o olho a gente já consegue saber qual que vai ser a nossa resposta, né, gente? Se a gente for ver esses dois conjuntos, esse primeiro aqui, os dados estão mais concentrados em relação a uma média, né? Enquanto que aqui variou bem mais, né? Aqui variou de 40 até 99, né? Então a gente vai concluir que, no fim das contas, o grupo mais homogêneo é esse. Então, tipo assim, os cálculos, né, que a gente fizer vão nos levar a essa conclusão. Mas a gente tem que lembrar também que, na prática, né, a gente trabalha com conjuntos de dados muito grandes e que, muitas vezes, no olho a gente não vai conseguir concluir nada, né? Bom, vamos resolver aqui, então. Então, aqui eu já vou pular algumas etapas, ó. Esses conjuntos aqui, esse primeiro conjunto, a média dele é 80, a variância é 83,5. Já vimos como fazer esses cálculos em aulas anteriores, né? Para o conjunto W, a média é 75,8 e a variância 650,2. Façam depois esses cálculos, né? E cheguem nesses valores. E vamos então aos coeficientes de variação. O coeficiente de variação, que pela nossa expressão, né, é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Nosso desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, só fiz essa mudança aqui. E a gente viu, igual eu comentei aqui, a variância, 83,5, raiz de 83,5, dividido por 80, que é a média, vezes 100. Bom, aqui está um ponto bem importante que vale a pena comentar sobre essa raiz de 83,5. Muitas vezes os alunos ficam tentados a fazer o quê? Extrai essa raiz, arredonda o valor e continua fazendo os cálculos. Se fizer isso, está errado. Arredondamento a gente só pode fazer quando chega na resposta final do exercício. Chega um resultado aqui que tem muitas casas decimais, quero botar só 2, aí eu arredondo. Não podemos arredondar no meio do caminho, senão vai começar a haver propagação de erros. Ok? Então notem que eu fui bem cuidadoso aqui. Aqui eu calculei a variância, que é um valor exato. Deixei a raiz dela aqui. Aí se for para fazer a conta na calculadora, calcula aqui tudo de uma vez. Então, o primeiro coeficiente de variação vai dar 11,42%. O coeficiente de variação do segundo conjunto, então a mesma expressão, né? Desvio padrão dividido pela média vezes o 100. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, raiz de 650,2. Né? A variância está aqui. Então, novamente, né, pessoal, na hora de fazer essa conta toda, se for para fazer na calculadora, entre esse valor todo de uma vez. Nada de arredondar ele durante o cálculo. E daí chegaremos no resultado 33,64%. Bom, fazendo então uma comparação aqui dos dois coeficientes de variação, aquele que possui o menor é o grupo mais homogêneo. No caso foi o grupo Z. E de fato, né, igual a gente comentou no início do exercício, né, os números aqui já sugeriam, né, que essa amostra aqui é mais homogênea do que essa. O coeficiente de variação, né, confirmou isso para a gente. Vou deixar um exercício parecido com esse para vocês fazerem. Considerem os conjuntos de notas do exemplo 1 da aula passada, aqueles conjuntos de notas que nós
Trabalhamos bastante durante a aula passada, reescrevendo eles aqui, e determinem, por meio do coeficiente de variação, qual deles é o mais homogêneo. É só calcular os coeficientes de variação, o menor é o da amostra mais homogênea. Vou deixar a resposta aqui rapidinho, depois vocês conferem. Bom, vamos ver aqui uma outra medida de dispersão agora, é a amplitude total. O cálculo dela é bem simples. Ela é a diferença entre o maior e o menor dos valores de um conjunto de observações. Então, simplesmente a subtração do maior valor para o menor valor. Então, lembrem-se aqui, né, essa notação que a gente já viu, é a notação de estatística de ordem, né? Então, quando a gente coloca aqui no parênteses, né, o termo aqui de índice N é o último termo, o maior valor, né? E esse daqui é o primeiro, né? Não, levando em consideração a ordem crescente dos dados. Então, basta subtrair o maior pelo menor. Essa diferença é a amplitude total. Então, vamos ver um exemplo aí envolvendo a amplitude total. Vamos calcular essa medida de dispersão, né, para os conjuntos x e y do exercício 1, do exercício que eu acabei de citar agora há pouco, né? Então, tá aí os dois conjuntos, né, do exercício 1 e vamos obter a amplitude. Amplitude do conjunto x. x5 menos o x1, né? 81 menos 65 que dá 16. E de y, o maior menos o menor, 100 menos 52, que dá 48. Então, se a gente faz uma comparação, né, dos dois valores, né, a gente vê a amplitude total aqui do segundo conjunto foi bem maior, né? E, de fato, né, ele pega aqui a diferença, né, da menor nota para a maior nota, né? Então, realmente transmite para a gente, né, uma dispersão dos dados, né? Já que a dispersão foi bem menor, né? Já que os valores ficaram mais próximos da média. Vou deixar um exercício aí para vocês fazerem. Obtenham a amplitude total dos conjuntos Z e W que nós abordamos aí no exemplo anterior. Então, rapidinho aqui a resposta. E vocês conferem depois. Bom, pessoal, por enquanto a gente fica por aqui. Bons estudos aí para vocês e até a próxima.